Tchau, Freiburg. 8 dias de novo aqui. Parece que a gente tá morando nos lugares que a gente vai. Vou te falar. E assim, mais lento faz total diferença para conhecer melhor os lugares que a gente para. Então hoje a gente tá saindo aqui de Freiburg, a gente vai cruzar para a França. E a França em si vai ser uns 1.500 quilômetros para cruzar até a Espanha. Então a gente vai também devagarzinho e logo logo estaremos na Espanha para depois pegar aí a balsa para África. Mas isso aí lentamente, os 2 meses a gente chega lá. Quanto será que a gente vai pagar de pedágio no Kombi? Meu Deus, fazendo uns barulhos bem diferentes. Ó, vai ficar pronto mais ou menos em 3 minutos. Pronto, agora é voltar pro Kong. Nós procuramos fazer mais ou menos uma média de 100 até 200 quilômetros todo dia, que é o tempo pro Duda dirigir, ser legal e não ser cansativo. Daí hoje a gente vai atravessar para a França. E aqui na Alemanha raramente tem pedágio. E na França tem muitos pedágios. Então a gente vai parar com o nosso primeiro pedágio hoje. Eu não faço a mínima ideia de como é. É só segue os outros caminhões. Quanto será que a gente vai pagar de pedágio no Kombi? Bem mais caro, né, que no carro, eu acho. Mas vamos esperar para ver o que vai dar. Acho que tem mais uns 30 quilômetros aí pra frente, daí a gente atravessa a ponte pra França e daí já tem o primeiro pedágio para dar as boas-vindas para nós. Consegue já sentir o cheirinho de croissant no ar? Olha que grande, viu? Alsácia! De novo! Lentamente a 70 km por hora. Não dá para ir mais lento do que isso, não toma um muco. Steady on the hand, fly home, sweet home, where the songs go to get all clean. Na hora de pagar o pedágio ali, não aceitava nenhum dos nossos cartões. A gente tem cartão americano e cartão aqui da Europa. E daí o Duda tentou dinheiro, não tava dando certo. Daí ele olhou, porque assim, tem o negócio do pedágio, então tem um lugar baixo, que é pra quem tá de carro, e um lugar mais alto, quem tá com um carro altão, assim, o caminhão. Daí ele desistiu do lugar do caminhão e colocou lá embaixo do carro, daí foi. Daí a gente tava falando aqui, nossa, mas será que ele consegue identificar que você tá de carro, de caminhão, por onde você paga? Daí a gente foi ver, o carro era R$3,30 o pedágio e o caminhão era R$10,90. Então ele cobrou certo o nosso, só que lá no lugar de carro. Daí a hora que o Duda tava ali, tipo, desesperadão, tentando passar todos os cartões, uma mulher chamou ele, não sei o que lá, kart. O Duda, kart, tacou o cartão, daí foi o cartão. A gente tava começando a formar uma fila bem grande atrás de nós de carros, só que ninguém se estressa, né, tipo, esperar. Mas no final deu tudo certo. O Duda fez umas donas na carteira dele, dinheiro, cartão pra todos os lados, mas entramos na França. Agora a gente tá chegando aqui perto do... Não é um camping, é tipo um estacionamento, acho que um restaurante que tem ali. Então a gente vai passar talvez hoje, talvez amanhã. Eu ouvi dizer que tem uma pizza bem gostosa ali do lado que só serve no sábado, então amanhã é sábado, né? Talvez a gente fique um pouquinho mais aqui, mas que já tá numa região bem de campo, sabe, da França. Bem bonito aqui. Vamos ver como que é lá agora. Middle of the road, it's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine. I mind. Lá vai o Duda pagar o carro. Vou até desligar, porque isso aqui vai demorar. Que é self-service. Você chega, paga ali na maquininha e abre. O Duda tá demorando ali. Não sei se isso é um bom sinal ou um péssimo sinal. 2. Aham. A gente vai ficar 2 noites aqui. Então, são 16 vagas aqui. A gente vai tentar, vou falar pro Duda, né? Pra nós tentarmos pegarmos uma atrás da casa lá pra ver se trava um pouquinho o barulho da estrada. E é isso. Tá demorando ali. Vamos ver o que deu. Deu certo? Não sei, vamos ver.
Só precisa abrir a portinha aí pra gente. Qualquer coisa tem um interfone aqui. Cartãozinho liberado para o Kong entrar. E eu vou abrir a porta. Porteira, portão. Aos seus comandos, capitão. Abriu mesmo. Still minding my own business, never knew the light. Agora começa a caça pela vaga retinha. Todas são retas aqui, pelo jeito. Nossa, tá saindo muita água do Kong, ó. Neve congelada. Eu acho que a melhor vaga é lá atrás. Vou lá olhar. Vou lá olhar pra ver se realmente vale a pena. Tem várias vagas. Tem vaga... Aqui é uma vaga. Tem uma ali atrás, perto das mesinhas. E bem atrás aqui, ó. Tem mais uma. Então esquece. Então você tem que ficar ali, ó. Onde a gente passou. E aqui do outro lado é do lado da rua. Não vale a pena. Ó, como tá lá atrás. E eu tô vindo aqui do outro lado da rua porque eu ouvi falar que tem uma máquina que faz pizza em 3 minutos. Isso mesmo, uma máquina que faz pizza em 3 minutos. O restaurante tá fechado, mas falaram que essa máquina aí salva. Então eu vou tirar teima, ver se é verdade mesmo. Eu vou pedir uma pizza primeiro para ver se funciona mesmo ou não. E daí, se funcionar, eu peço a segunda. A parte que é de marguerita. Oi, não é que é verdade mesmo? Será que isso aqui funciona? Vamos ver. Olha lá. Ai, ai, qual pizza escolher? Aqui é marguerita, mas não tem marguerita. Então, eu vou ter que ser criativo aqui. 10 disponibilidades. Daí você escolhe a pizza aqui, você pode pedir fria ou quente. Eu vou querer quente. Melhor, né? Total 10. Vamos pedir mais uma, vai? Qual? Minha mãe mandou eu bater nessa daqui pra Paty. 4 viandes. Que é isso? Não sei, ela vai descobrir. Mas eu vou ser bonzinho, eu vou pedir quente. Tipo sei lá, tem linguiça, tem um monte de coisa. Não, acho que é melhor não. Acho que vai ser essa daqui. Parece bonita, então vamos fazer ela quentinha. Paty vai adorar. Depois a gente vê se deu certo ou não deu certo. Meu Deus, fazendo uns barulhos bem diferentes. Ó, vai ficar pronto mais ou menos em 3 minutos. Tá fazendo a minha pizza de 4 queijos. E vai sair aqui, ó, nesse forninho aqui embaixo. Vamos ver se fica boa. Melhor pizza da região. Uhul! Uia, tá fazendo algum barulho. Estranho, o que será? Será que vai sair aqui a minha pizzinha? Uma pizza pronta. Olha, saiu pronta mesmo. E não é que funciona? A pizza aí, ó. Pronto, agora é voltar pro Kong e experimentar, ver se realmente é boa ou não. Pela aparência inicial, que eu dei uma abridinha ali pra ver, é bem meia boca essa pizza. E pela aparência dela e o preço, eu te falar que foi caro. Tô chegando. Esse é o resultado final da pizza. Não é tão feia, vai. E pra concluir, vamos ver se ela é boa mesmo. Nota 7. Bom dia, Françazinha. Estamos mais um dia aqui nesse país incrível que, segundo o Duda, tem as melhores baguetes do mundo. Nossa, sério. Na Alemanha, o Duda era um negócio com os salsichões. Agora, aqui na França, todo dia ele tem que ir numa boulangerie comprar baguetes. E não pensem vocês que é uma baguetinha que o moço compra. Ele compra de 3 a 4 e o pior de tudo é que a gente come tudo. Nós vamos sair rolando aqui da França de tanta baguete. Mas deixa eu contar aqui pra vocês um breve resumo dos últimos dias que aconteceu. É o seguinte, tá chovendo muito aqui na França. Inverno, nessa época a gente já sabia, porque com ketchup foi assim também. Então a gente pega muita chuva, mas a gente vai do mesmo jeito. Nós já andamos uns 2 quilômetros com o Kong, saindo lá da Alemanha até aqui. E falta mais ou menos uns 2.698 quilômetros até o Marrocos.
Só que até chegar ao Marrocos tem um monte de coisa legal que nós queremos visitar, né? Então nós estamos indo pingando. Cada dia a gente anda em média 100 quilômetros, que é pra aproveitar bastante o lugar, Duda não cansar de dirigir. E assim nós estamos indo. Nós já chegamos na região da Alsácia, que é uma região super bonitinha, que tem uns vinhos gostosos, tem aquelas casinhas aí chamel super bonitas. Mas como tá chovendo muito, a gente raramente sai com a câmera pra filmar, porque senão vai molhar tudo. Então são as cidadezinhas tão pequenininhas que não tem praticamente nada. Então só tem eu e o Duda na rua andando para conhecer as coisas. A gente acaba voltando pro Kong, aproveito para trabalhar, para organizar os vídeos do YouTube, deixar tudo certinho. E agora nós estamos numa região que chama Côte d'Or. Hoje nós dormimos aqui com o Kong na frente de um estádio de futebol da cidade. Uma das coisas muito legais aqui na França é que é super fácil de parar com o Kong, porque assim, ou tem estacionamento pago, que tem tudo certinho, água, energia para você utilizar, ou então tem esses estacionamentos assim que a prefeitura municipal disponibiliza para você ficar dentro das cidades, super seguros, consegue visitar as cidadezinhas e não custa €1. É de graça, então é ótimo. E depois aqui que nós vamos fazer, nós vamos começar a sentir sentido Vale do Loire, que é, acho que uma das regiões mais bonitas aqui da França. Dizem que ali é o berço da França, é onde nasceu a França, é onde tem os castelos dos reis e das rainhas, tem vinícolas, é uma região muito bonita, pouco explorada. A nossa ideia era ir até o Marrocos numa linha reta, mas a gente começou a olhar no mapa, tem tanta coisa legal aqui na França para conhecer, que a gente acelerar o Kong e andar 2.600 e poucos quilômetros diretos, a gente pode ir parando e conhecendo lugares legais. E nós esperávamos que essa viagem com o Kong ia ser um pouquinho difícil, por ele ser grande. Não é um motorhome normal, né? É um monstrão o negócio. Mas está sendo tão fácil tudo. Então, a gente vai bem devagarzinho até chegar no Marrocos. Bom dia! Todos os dias eu pego esse baldinho que fica ali embaixo do nosso toalete, vou ali e tiro ele. É impressionante, eu nunca imaginei que eu iria ficar jogando xixi ali no negócio todos os dias aqui com o Kong. Mas sabe que funciona bem pra caramba isso daqui? Eu acho que deve ser o quê? Uns 10, 15 litros, né? E eu não fazia a mínima ideia que 2 seres humanos poderiam fazer 15 litros de xixi por dia. Impressionante, né? Tudo também é cultura. Bora? Tá pronto? Qual que é o destino? Avalon. Avalon. Vai estar certo. Avalon, 34 minutos daqui, sem pedágio, sem trânsito, e agora a gente vai passar bem no meio da cidade. Será que o Kong vai? Olha, pelo que diz esse daqui vai, pelo que diz esse aqui não vai. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is. Ai, pessoal, eu sei que a imagem tá tremendo muito, mas é difícil quando é nesses... Qual que é o nome dessa estradinha aí? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Eu vou providenciar o nosso gimbal pra ficar melhor a filmagem. Mas aguentem aí juntos, eu quero mostrar pra vocês se vai dar certo ou não. It's you. We were like fireworks. Vai passar agora em cima de uma ponte medieval. Uau, legal. Pena que não dá pra ver os arcos dela aqui em cima. And no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. Pelo menos 100 quilômetros, 1 hora mais ou menos por dia é perfeito. Não cansa, você chega tranquilo no lugar. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand. Às vezes nós paramos em lugares muito bonitos, com laguinhos, com florestas. E às vezes a gente para na frente do campo de futebol. Às vezes a gente para na frente do cemitério. Sabe que é um cemitério aqui, né? Isso aqui é um cemitério gigantesco da cidade de Avalon, que é onde nós estamos hoje. Não é um camping aqui, mas é um estacionamento gigantesco que a cidade deixa as pessoas ficarem. E os motorhomes ficarem, e o Kong ficarem. Só tem nós dois aqui. Nós três, né? No caso, eu, o Duda e o Kong. Agora a gente vai dar uma voltinha na cidade de Avalon, que fica mais ou menos uns 15 minutinhos daqui onde nós estamos, para conhecer mais uma cidadezinha medieval, pequenininha. E amanhã a gente parte, porque tá começando a ficar bem frio aqui nessa região. Próxima semana, por ter mais ou menos -6. Congelante. Segundo os prognósticos, -7. -7. Vai nevar, tá frio. congelar, fazer muito frio na Não, não vai segunda-feira. nevar. Quem falou que vai nevar? Ó. Não vai nevar, só vai estar frio. Tava nevando. Não, só vai estar muito frio. Então a gente vai para um lugar um pouquinho mais quentinho. Será que é seguro deixar aqui o Kong sozinha? Muito seguro, especialmente porque eu vou ligar todos os alarmes
e as câmeras. Daí eu fico monitorando. Caso tenha qualquer tipo de movimento ao redor do Kong, eu recebo um recado aqui no meu celular. Vamos colocar. Mas resumindo aqui, se alguém entrar no Kong, a gente só vai ver a cara do cara, né? Porque vai estar longe, não vai conseguir fazer nada. Mas pelo menos a gente vai ter a filmagem, vai poder mandar pra polícia ir atrás deles. As formiguinhas aqui, ó. Somos nozes. Dá tchau pra câmera. We fell and now we walk in the ruins of our love. Cidade de Avalon. Nossa, cheiro muito bom. Sabe do que? Argamassa. Acho que eles fizeram alguma reforma aqui. O cheiro é muito, muito gostoso. Keep pretending that we could never make it. I know you. Vocês sabem que aqui na Europa tem vários casos, né? De quebrarem o vidro dos carros, de roubarem as malas, as coisas. Itália, então, é um lugar assim, se um dia você for viajar pela Itália de carro, nunca deixe nada à vista, não deixe só as malas, sempre deixe um estacionamento seguro, deixar assim na rua, às vezes é complicado. Várias pessoas que já foram roubadas. A gente teve muita sorte, porque tipo, eu tava falando com o Duda aqui esses dias, que a gente não teve nenhum episódio de roubo, ou de tentarem fazer alguma coisa no carro que a gente tava, né, porque é Ketchup. Mas aqui na França tem os Lupins, vocês já assistiram aquele seriado da Netflix, o Lupin? Que é um ladrão muito esperto, consegue roubar todo mundo e as pessoas nem percebem. É ficção, né? É um filme, não, mas... é ficção, não. Mas Porque é você tava verdade. lendo. Não sei se você lembra, você tava lá na ferroviária um dia e roubaram seu óculos. Você lembra? Não, eu te contar pra você essa história. A gente tava na ferroviária, de onde que era mesmo? Marseille, né? Eu tinha acabado de ganhar um óculos do de aniversário lindo, que eu queria muito, eu tava super feliz com o óculos. Aí a gente parou lá no lugar do metrô, do trem, e tinha umas pessoas bem estranhas, assim, que pareciam os Lupins. E lá tem muitos casos de Lupins aqui na França. E aí, o meu óculos sumiu. E aí o Duda a gente foi falar com a polícia. Porque eu achei que eu tinha sido Eu roubada. preciso intervir pra trazer Mas- a veracidade pra essa história, que é a seguinte, não é que a gente foi falar com a polícia, eu fui obrigado a falar com a polícia porque ela jurava que tinha roubado o óculos dela. E ficou procurando e nada do óculos. Volta agora. Na verdade, foi meu casaco que roubou o óculos. Meu casaco tava com Ela tinha furo um no furo bolso. no bolso e caiu dentro do forro. Boa, né? Bom, ainda bem que não deu nada. A polícia nem deu bola pra mim, né? E aí eu achei meu óculos, ainda bem. Só que por que eu tô falando isso? Porque hoje, a hora que a gente saiu do Kong, tinha um cara muito estranho passando e olhando. E aí, ele viu que ele ficou olhando quando nós saímos do Kong. E foi indo na nossa frente até chegar aqui no centro. Da hora que chegou aqui no centro, ele parou do nada, ficou olhando pra cara minha e do Duda e ficou parado. Eu não sei porquê, mas eu tô com uma pulguinha atrás da orelha com aquele cara. Aí o Duda tá olhando agora nas câmeras pra ver se tá tudo certo lá. Se não tiver certo, eu já sei quem foi. Parou um carro aqui, ó. Olha, é mesmo. Tá fazendo o quê? Olhando o Kong. É mesmo. E tem outro vindo. Bom, nós chegamos aqui, acho que é no lugar mais bonito aqui da cidade. Ó, tem uma torre ali de um relógio de 45 metros, de 1452. Bastante tempo, né? Muito. On the edge of the night, we'll say we'll cease fire and put our weapons down. Days gone fading, hearts still aching. Duda tá aqui já. Ai, eu acho tão legal a França. Acho que eu gostaria de ter uma casa aqui na França. Mas sabe que aqui na França você vai olhar coisas pra comprar aqui. Tem umas propriedades muito legais, tipo medievais mesmo. Tem uns castelos à venda. Qual que é outro lugar que você falou que queria comprar? É tipo o quê? Tipo um celeiro, um galinheiro. E ele queria comprar um celeiro pra fazer um lugar pra colocar o Kong guardado. Imagina. Aí tinha pra vender um castelo ali. Castelo não, é uma propriedade que fica colada num castelo. É como se fosse um castelo. 379 mil euros. Tava bem bonito por dentro. Aí eu já comecei a fuçar, né? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Que gosta de ver as coisas, onde a gente está, o que tem pra vender. E daí tava olhando ali. Tem uns castelos aqui na França. Se não me engano, são mais de 3 mil castelos que tem aqui nessa região. Do Vale do Loire. E mais de 1000 deles são históricos, então você não pode comprar, mas o resto tem uns castelos de 12 milhões. Você já viu? 3 milhões de Falou a euros. pessoa que tem rodinha no pé. Quer 6 comprar um castelo. Agora milhões. morar num castelo? Oh, Ah, eu sinceramente, se a gente comprasse uma casa, um castelo, um galinheiro, um celeiro,
A gente achava muito legal os primeiros 3 meses. Aí depois já começar a coçar o pé, né? Pra querer passear, viajar. Sinceramente, eu acho que eu e o Duda... Vocês sabem, né? Que a gente não tem uma casa fixa. A nossa casa é a Joy e agora o Kong. Daí a gente fica um pouquinho lá e um pouquinho aqui. Mas uma casa fixa mesmo. Fixa, de se não poder mover, a gente não tem. Eu acho que nós nem vamos ter por um bom tempo, né? Mas isso o futuro dirá. A princípio a gente não pensa. Só que quando a gente é mais velhinho, assim, né? Talvez já esteja cansado de viajar e tal. Mas por enquanto a gente quer ter uma casa que dê pra levar para todos os cantos, seja pelo mar ou pela terra. O passeio não durou muito, mais ou menos uns 20 minutos pra gente conhecer a cidade inteira, composta de 2 ou 3 ruas. Mas foi legal, como sempre foi muito legal. Então agora a gente tá voltando aqui pro Kong, mas com uma parada estratégica no supermercado, que é nosso vizinho aqui do lado do Kong, pra ver se a gente compra uma baguete. Continua a mensurar as melhores, vai provar as melhores baguetes da França para saber qual que é a cidade que a gente vai que tem a melhor baguete. Até agora, Dona Patrícia, qual que é a melhor cidade que você comeu uma baguete agora? Ou melhor, qual que é a melhor baguete que você comeu em qual cidade? Meu Deus, hein? Acho que no primeiro dia você comprou 4 baguetes. Sobrou? Não, comeu 2 por dia. Por quê? Primeiro dia foi 2, o segundo dia foi 2. Agora resta saber se era a melhor baguete ou fazia tempo que a gente comia baguete. Então, tudo fica bom, né? Quando você tá com fome e faz tempo que não come. Toda manhã, antes de nós sairmos para algum lugar, é isso aqui, ó. Tudo ali no computador, no GPS. Eu fico aqui no celular. Nós já temos uma rota meio que definida. Eu já fiz, já coloquei todos os pins dos lugares que eu quero conhecer aqui na França. Tá falando já, tá na hora de ir embora. E daí a gente senta aqui e começa a pesquisar qual é a melhor rota, que é o plano A e o plano B. I was going on, still minding my own business.